Nesse mês estamos falando a respeito da realidade de compartilhando vida. Situações, circunstâncias em que Jesus se encontrou com pessoas e mudou a realidade das suas vidas. E assim como Ele tem mudado a realidade da minha vida, da vida de centenas de pessoas nesse lugar, Cristo também está disposto a mudar a realidade da sua vida. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. É o primeiro livro do Novo Testamento. E nós vamos ler um texto, Mateus 15, do verso 21 ao verso 28. O primeiro versículo nos diz assim: Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Meus queridos, a grande verdade é que esse texto nos mostra o segundo gentil, pessoa não judia, que é elogiado por Jesus pela sua fé. A Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E houve dois momentos, e esse é o segundo momento que Jesus louva, exalta a fé de uma pessoa que não era judia. E é o terceiro milagre que Jesus faz à distância. Ele não viu a menina, ele não disse palavra nenhuma à menina, não ordenou nada à menina, não tocou nada à menina. E ele simplesmente disse à mulher: vai. E ela foi e a filha dela foi curada. É o terceiro milagre que Jesus faz à distância, demonstrando a mim e a você a realidade de um Deus que transcende de uma forma total e plena qualquer limitação física, temporal. É um Deus transcendental, de uma maneira que pode agir em toda e qualquer circunstância. Mas eu gostaria que você, quando olhasse para o texto, a primeira coisa que me vem à mente é que esse texto está falando de uma pessoa que superou limites. A primeira palavra que vem à nossa mente são limites, pois é disso que esse texto está tratando, é disso que esse fato retrata. Um teste de limite à paciência daquela mulher. Um teste de limite da perseverança daquela mulher. Um teste de limite da disposição que ela tinha de transpor obstáculos. Então a grande pergunta para mim e para você essa noite talvez seja: até onde você é capaz de ir para alcançar, para superar, para mudar a sua realidade, para alcançar o que você almeja? Até onde você está disposto a ir para conseguir o que almeja? Porque a grande verdade é que muitas vezes eu e você temos dificuldades de superar os limites e os obstáculos, as barreiras que surgem diante de nós. Por isso percebemos aqui uma mulher que estava radicalmente comprometida com uma causa. Ela tinha uma causa, ela tinha um objetivo, e esse objetivo não era nada mais, nada menos do que a libertação espiritual de sua filha. E nada poderia interpor ela desse objetivo. E se a gente fosse ler lá em Marcos capítulo 7, 24, quando registra o mesmo acontecimento,
Marcos coloca uma coisa com uma certa propriedade que nós precisamos entender. Marcos diz que Jesus, entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Jesus estava nessa região de Tiro e Sidom, que era fora dos domínios do povo de Israel. Era uma região onde o povo que vivia não era o povo de Israel. Jesus saiu dali justamente para se esconder da multidão que o procurava sempre, da multidão que o seguia. Jesus estava ali para descansar. Jesus estava ali justamente para preservar uma certa intimidade. E ele entra numa casa pensando justamente em não ser incomodado. Jesus então estava naquele lugar não em missão. Ele não foi naquele lugar para fazer cura, para pregar, para ensinar, não. Ele foi para se recolher. Mas observe que essa mulher, a gente não sabe como, mas ela descobriu que Jesus estava naquele lugar e ela decidiu então não perder a oportunidade. Dia desses falei a respeito de um cego que estava à beira de um caminho de Jericó e também teve uma oportunidade na sua vida única. Porque Jesus passou por ali uma vez e estava indo rumo ao Calvário. Mas aquele homem não desperdiçou a oportunidade que ele tinha diante de si. A mesma coisa essa mulher. Essa mulher foi visitada pelo acaso. De uma hora para outra ela descobre, não sei como, que Jesus estava numa casa naquela região. E ela então decidiu romper toda e qualquer barreira para alcançar o seu objetivo. Essa mulher enfrentou barreiras, que essa noite eu gostaria de colocar diante de você, para que talvez você e eu sejamos incentivados, sejamos fortalecidos na nossa fé. Porque, gente, a Bíblia diz que sem fé é impossível. Sem fé você não consegue ir a lugar algum. Se você não superar as barreiras, você nunca vai conseguir estar no projeto de Deus para a sua vida. Essa mulher teve que enfrentar várias barreiras. A primeira, o texto nos diz, eis uma mulher cananeia. Gente, além de ser mulher, existia uma barreira sociocultural muito grande naquela época. Naquela época, eles chegavam a afirmar, os rabinos chegavam a dizer que mulher não tinha alma, que não devia nem se ensinar a Bíblia, as Escrituras para uma mulher, porque não adiantava nada, porque mulher não tinha alma, não ia nem para o céu, nem para o inferno, mulher era como um animal. Então aqui está o texto dizendo que essa era uma mulher, mas não era nem uma mulher judia, era uma mulher cananeia. A primeira barreira que ela teve que enfrentar foi o preconceito, a discriminação. A grande verdade é que muitas vezes nós estamos diante de uma realidade, de uma sociedade, diante de um contexto familiar, diante de um contexto da nossa vizinhança, diante de um contexto no nosso trabalho, na nossa escola, aonde sofremos o preconceito, a discriminação. Tem se falado muito em preconceito e discriminação, muito principalmente na área da homofobia. Mas existem muitas outras áreas de preconceito e discriminação. Talvez não seja essa área que você sofra discriminação e preconceito, mas existem muitas outras situações. Você ser uma mulher com um filho e não ter marido. Você ser um filho que não tem pai, não tem mãe. Você ser discriminado porque você tem uma dificuldade, uma necessidade especial. Talvez você é alto demais, baixo demais, largo demais, fino demais, narigudo demais. Talvez onde você more, talvez onde você estude. A grande verdade é que muitas vezes nós, diante da realidade de temos que superar preconceitos, às vezes dentro da própria casa. Porque não somos como o nosso irmão, não somos como a nossa irmã, não somos como o nosso pai gostaria que fôssemos.
Ou não somos o pai que os nossos filhos dizem que nós deveríamos ser, filhos que têm vergonha dos pais? A grande verdade é que essa mulher precisou romper o preconceito e a discriminação. E o texto diz que ela era uma mulher. E é mais interessante ainda que o texto nos diz que ela estava sozinha. Mas se ela tinha uma filha, significa que ela tinha um esposo. Significa que ela tinha familiares. Mas aqui nós percebemos que ela está sozinha lutando por uma causa. Uma mulher. Ela está agora aqui enfrentando a realidade de não ter ninguém ao seu lado lhe incentivando. Não tem ninguém ao seu lado dizendo assim, está difícil, mas não, ele vai atender. Não tinha ninguém ao seu lado lhe dando apoio moral, apoio físico, alguém que lutasse por si. Ela estava por sua conta e risco. Quantas vezes quantas vezes nós, na nossa caminhada, nos encontramos sós? Às vezes estamos rodeados de uma multidão e olhamos para um lado e para o outro dizendo o que eu estou fazendo, aonde eu estou. Não encontro ninguém que me entenda, que me compreenda. Não encontro ninguém que esteja ao meu lado verdadeiramente por quem eu sou. As pessoas se aproximam de mim por um tempo. As pessoas querem tirar proveito de situações, as pessoas às vezes querem me usar. E muitas vezes a realidade é que eu estou só. Essa mulher tinha um grande desafio na sua vida. Ela tinha um grande problema, ela tinha uma grande causa que tocava o seu coração, mas ela estava só. Talvez você esteja só no seu casamento tentando salvar a sua família. Talvez você esteja só tentando salvar o seu negócio, a sua empresa. E os seus filhos, os seus pais, os seus sócios. Talvez você esteja vencendo, lutando contra tudo e contra todos devido à discriminação e o preconceito. Até mesmo espiritual, até mesmo dos ditos crentes. A grande realidade é que essa mulher precisou enfrentar essas barreiras. Mas o mais triste ainda é que ela se aproxima de Jesus. Ela clama a Jesus, Jesus, filho de Davi. Essa expressão, filha de Davi, era usada por judeus. Ela não era judia, ela não tinha nada a ver com Jesus e com Davi. Mas ela usa essa expressão talvez para se identificar com Jesus. Talvez para dizer a Jesus, Jesus, eu sei quem você é. Mas ao mesmo tempo que ela clama, o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Essa mulher vai até aquele que ela sabia que poderia mudar a sua realidade. Ela abre o seu coração, ela se expõe diante de todos, ela supera a discriminação, o preconceito, as barreiras, mas quando ela clama, o que ela tem de retorno? Nada. Talvez o silêncio de Deus seja o maior limite que você tenha que superar. Onde está Deus nessa situação? Porque Deus não diz algo, não faz algo. Por que as coisas não mudam? Eu oro, eu falo, eu clamo. O silêncio de Deus. Jesus se cala diante dessa mulher. E agora eu quero que você pare e se coloque no coração dessa mulher. Se ela está diante do Cristo, do Deus, o que pode todas as coisas, mas até Ele se fecha, até Ele como que se vira as suas costas para mim. Se Deus vira as costas para mim, o que eu vou esperar dos outros? O que mais eu posso fazer da minha vida? Aonde vou buscar? O que me resta fazer? Essa tem sido a realidade de muitas pessoas que buscam, querem, se expõem, mas não obtêm resposta para os seus dilemas e as suas inquietações. Eu não sei como você, pai, reagiria se você tivesse um filho, uma filha, que tem um problema como o dessa mulher tem. Nós não sabemos ao certo o que ela tinha, a criança tinha, que idade tinha. Mas a mulher usa uma palavra muito interessante. Ela diz, a minha filha está endemoniada. Você imagina o constrangimento público de uma mãe chegar diante de todas as pessoas e dizer assim, a minha filha é uma endemoniada. A minha filha está endemoniada. Essa mulher,
Ela abriu o seu coração. Ela não chegou e disse, a minha filha está com um probleminha, o senhor sabe o que está acontecendo. A minha filha tem um tique-tique, a minha filha ela está um pouco nervosa, ela está um pouco agitada. A minha filha, não. Ela encarou a situação e disse, a minha filha está endemoniada. Ela abriu o seu coração e ela se expôs diante de todos. Jesus, tem misericórdia do meu filho, da minha filha, porque ela está endemoniada. E ele não faz nada. Quantas vezes, talvez você, se expôs para superar situações no seu lar, no seu casamento, e você inventou de dizer que não estava legal, e o seu marido olhou para você com aquela cara e disse, tu cala essa tua boca, não fala nada para ninguém, porque ninguém pode saber dessa realidade. É feio. Ninguém tem nada com isso. O nosso filho está com um problema seríssimo, mas ninguém pode saber disso. A nossa vida interior está um inferno. A nossa casa parece uma ação espiritual do capeta. Mas a gente não pode falar isso para ninguém. Essa mulher correu esse risco de se expor. Essa mulher admitiu a sua realidade, mas mesmo assim, passou por todo esse constrangimento e nada aconteceu. Talvez você já tenha se sentido assim, constrangido, de ter aberto o seu coração, de ter buscado, de ter lutado por uma situação e alguém que deveria estar ao seu lado, alguém deveria estar lhe apoiando, alguém que faz parte da situação, mas ele simplesmente faz de conta que não é com ele. Ele simplesmente faz de conta que nada está acontecendo. Ele simplesmente faz de conta que isso não tem nada a ver, que isso é coisa da tua cabeça. Essa mulher vem diante de Jesus. Ela admite a sua realidade, ela se expõe, ela abre o seu coração, ela é autêntica. Jesus não lhe diz nada, mas os discípulos de Jesus falam um monte. Os discípulos de Jesus, os apóstolos. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia ela não bota panos quentes na verdade. A Bíblia ela não usa de subterfúgio. Você imaginar um apóstolo Pedro, você imaginar um apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele homem que escreveu a epístola dizendo assim, filhinhos, não nos amemos apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Aquele apóstolo que disse que quem não ama o seu irmão não conhece a Deus. Esse cabra aqui estava dizendo, manda essa mulher embora que essa mulher está enchendo os tubos. Manda essa mulher embora que nós não temos nada a ver com essa mulher. Essa mulher está perturbando, essa mulher está irritando. Essa mulher não faz parte do nosso time. Essa mulher é uma mulher cananeia. Nós não temos nada a ver com ela. Ela que se vire com seus problemas. Então essa mulher ainda teve que enfrentar as barreiras das pessoas que se dizem serem cristãs. Das pessoas que se dizem estar assim com um homem e serem hostis. Pessoas que simplesmente a desprezam, que não compactuam com sua dor, não se solidarizam com a sua necessidade. Pessoas que são muito santas, muito espirituais, muito boas para se envolver com uma pessoa que tem uma filha endemoniada. Quantas pessoas eu me deparo, quantas pessoas conversam comigo, que tiveram grandes dificuldades de chegarem diante de Deus, porque cristãos, pessoas que diziam ser crentes, as trataram e as tratam com discriminação, com preconceito e, por que não dizer, com uma santidade desmedida. São mais santos que o próprio Deus. Pessoas que simplesmente, em vez de atrair, afastam. Mas essa mulher, apesar de ter um Pedro mandando ela embora, apesar de ter um João dizendo, cai fora, não incomoda. Essa mulher não deixou
o seu objetivo. Jesus até então está em silêncio, mas agora os discípulos falando. Jesus então decide falar com a mulher. E a mulher se aproxima. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. A grande verdade é que a resposta de Jesus era como se fosse um ditado da época, um dito popular. Como a gente diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Jesus estava dizendo assim, olha, a grande verdade é que quando você está com escassez de recursos, quando você tem pouca coisa em casa, você não tira dos filhos para dar para os cachorrinhos. A grande verdade é que essa palavra cachorrinho, ela não é o cão, o cachorro, não é uma ofensa, até está se referindo no grego ao cachorro de estimação. Hoje tem gente que trata cachorro melhor do que trata o seu vizinho. Tem gente que trata os seus animais melhores do que trata as crianças que ele vê na sinaleira. A grande verdade é que Jesus está usando aqui a palavra cachorrinho ao cão domesticado, porque existia aqueles cães rebeldes, aqueles que aparecem em Apocalipse, que diz que fora ficam os cães. Esses cães de Apocalipse são aqueles cães selvagens, são aqueles cães terríveis. Agora, a palavra cachorrinho aqui de Jesus é o cachorro domesticado, é aquele cachorrinho de casa. Mas não deixa de ser cachorro. Jesus estava dizendo assim àquela mulher, olha mulher, eu estou dizendo a você que eu tenho outras prioridades. Eu quero dizer para você que você não está dentro do projeto inicial da minha missão. A grande verdade é que muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes eu e você olhamos a realidade de outras pessoas e nos consideramos cidadãos de segunda categoria diante de Deus. Às vezes achamos que Deus tem para nós um karma, que Deus quer que a gente pague alguma coisa das vidas passadas, ou de alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer. Muitas vezes nós somos tomados por um sentimento de que nós não somos dignos do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. E aqui está Jesus agora, falando com essa mulher. Mas o que Jesus estava querendo fazer, afinal de contas? Jesus, será que estava querendo humilhar aquela mulher? Será que Jesus estava querendo pisar naquela mulher? Não. A grande verdade é que nós só estamos falando dessa mulher, nós só estamos lendo esse texto porque Jesus queria exaltar a fé daquela mulher. E se ele tivesse a curado antes mesmo de ter ficado em silêncio, se Jesus não tivesse falado o que ele disse, nós nunca saberíamos o tamanho da fé daquela mulher. Então, na verdade, Jesus estava querendo exaltar aquilo que a mulher tinha. Jesus queria levá-la até o seu limite. É isso que nós precisamos entender. Deus sabe aonde nós precisamos ir. E muitas vezes Ele nos coloca em situações para provar os nossos limites, para que você verdadeiramente saiba o que quer e o que deseja da sua vida. E essa mulher, mesmo recebendo essa resposta de Jesus, ela não se intimidou, ela não se acovardou, ela não deixou a sua causa de lado. Por isso, nós precisamos ter as mesmas atitudes que essa mulher teve. Assim como ela tem enfrentado essas barreiras, talvez você tenha enfrentado, mas para superá-la, nós precisamos fazer o que essa mulher fez. A primeira coisa que a gente percebe é que o texto diz que ela veio daquelas regiões. Aquela mulher, quando soube, não sabemos como ela soube, porque Jesus não estava acompanhado de uma grande multidão, mas ela estabeleceu um objetivo no seu coração. Ela disse, eu vou encontrar esse homem e vou rogar que cure a minha filha. Ela estabeleceu um objetivo. Qual é o objetivo da sua vida? O que você está estabelecendo como propósito? Para onde você está indo? O que você está fazendo? O que nós vamos encontrar? Que Gilberto eu vou encontrar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se Deus me der graça?
Que pessoa você será daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o projeto da sua vida? Qual é a razão da sua existência? Ou você simplesmente está empurrando com a barriga, está vivendo, existindo, uma semana após a outra, de final de semana em final de semana, de campeonato gaúcho, de campeonato brasileiro, de Copa do Mundo, eu não sei. Mas nós precisamos entender que quem quer superar limites, precisa estabelecer objetivos. Não existe. O próprio Cristo disse, você quando está disposto a construir uma torre, você precisa primeiro sentar e estabelecer os seus projetos, os seus alvos, ver os seus recursos, para que você possa concluir. As pessoas pensam que se eu for crente, se eu conhecer a Deus, eu oro hoje, eu decido amanhã e eu vou tocando a vida. Gente, isso é conversa, isso é balela. Existem muitos cristãos que perderam a oportunidade da sua vida, porque nunca estabeleceram objetivos claros para a sua vida profissional, para a sua vida relacional, para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial, e estão aquém daquilo que Deus quer. Por quê? Porque quem não estabelece meta vai para qualquer lado. Houve uma vez uma tirinha do Snoopy, aquele personagem que aparece no jornal, e o menino aquele, que eu não me lembro o nome agora, estava jogando flechas na parede, na cerca. E o Snoopy disse, tá, mas no que você está mirando? Ele jogava a flecha, depois que a flecha cravava na parede, ele ia lá com o pincel e ele pintava o alvo. Ele nunca errava. Tem gente que vive a sua vida assim. Ele quer que o seu casamento dê certo, mas, gente, ele nunca planejou a sua vida espiritual. Ele nunca investiu no seu relacionamento. Eles acham que casar, pronto, um homem e uma mulher se juntam, vão para dentro de casa e tudo vai funcionar uma maravilha. Tem gente que tem filho, porque foi até um acidente, Deus que me perdoe dizer uma coisa dessa, aconteceu, eu não sei que Deus quis. Que conversa que Deus quis, tia. Tudo precisa termos, sabemos para onde vamos. Agora, quem não sabe para onde vai, gente, fica rodando. E essa mulher estabeleceu um objetivo. E o texto nos diz que ela vem clamando atrás de nós. Significa que o povo, Jesus saiu da casa, os discípulos saíram e foram para lá, ela foi atrás. Jesus foi para cá, ela foi atrás. Ela perseverou no seu objetivo. Esse é o grande problema, talvez seja o maior problema nos dias de hoje, é perseverança. Ninguém tem perseverança, ninguém quer mais esperar, ninguém mais quer investir. As pessoas querem casar com alguém, querem que esse marido esteja pronto, como se fosse um artigo, um livro na prateleira, um artigo no supermercado, que você pega, você lê as instruções e diz assim, é isso que eu quero, está pronto. Não existe marido pronto, não existe esposa pronta, não existe filhos prontos, não existem pais, não existe nada pronto. A nossa vida precisa ser uma vida de crescimento. Acabei de dizer com um casal agora no início do culto, que a nossa vida é feita de estações. Até uma hora dessa eu vou fazer uma série sobre estações da vida. Por exemplo, eu estou vivendo a estação dos 50 anos. É o outono. Daqui a pouco vem o inverno. Mas, gente, é sério. E se a gente não souber viver isso, eu continuar com a cabeça de verão, eu vou ter problema, porque eu estou no outono. Tem gente que está no outono com cabeça de inverno. Então, a grande verdade é que essa mulher, ela estabeleceu objetivos e ela perseverou, ela investiu. E enquanto ela chega agora a Jesus e clama a Jesus, ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. E Jesus olha para ela e diz assim, não é bom tirar dos cachorrinhos. Não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa mulher olha para Jesus e ela diz assim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que essa mulher fez? Essa mulher, ela tinha uma visão equilibrada de si mesma. Vejam bem, essa mulher tinha segurança quanto à sua identidade. Ela não ficou brava e disse, o quê? Tu está me chamando de cachorro? O que está pensando? Eu vim aqui abrir o meu coração, manifestei a minha situação e tu me diz uma coisa dessa, que desaforo. Quem tu está pensando que tu é, o seu judeuzinho? De Nazaré carpinteiro.
Por que ela não fez isso? Porque ela não queria sair do foco do seu objetivo. Porque ela sabia que não importa, pode me chamar de cachorro, pode me chamar de cachorrinho, mas cura minha filha. Eu não vou desviar o meu foco não sou quem eu sou. Se eu sou ou não sou cachorrinho, se eu sou judia ou não sou judia, se eu mereço ou não mereço, o meu foco é que a minha filha seja curada. O que existe de pessoas que estão perdendo o foco da sua vida por questões só menos importância. Quantos crentes estão enterrando seus talentos? Quantos crentes estão se levantando contra aquilo que Deus estabeleceu nas suas vidas por bobagens? Porque me chamou de cachorrinho, agora eu empaco, eu embarro, e quem perde nisso? Jesus perderia alguma coisa se essa mulher ficasse brava com ele? Jesus deixaria de ser Jesus? Não. Então aquela mulher não contestou, porque se ela contestasse, desviaria o foco da cura da sua filha. Será que você não tem se desviado? Será que você não tem deixado de perseverar? Será que você não está se deixando levar por coisas porque você está querendo contestar? Você está querendo se levantar? Você está numa postura defensiva e dizendo, poxa vida, eu me abro, eu me exponho. E leva um tapa no pé do ouvido? Se eu dissesse para vocês a quantidade de casais que estão em crise, quase sempre a esposa compartilha. E daí quando a gente senta, o marido e a esposa tem um medo terrível. Porque existem alguns maridos que diante de as pessoas são, olha, uma maravilha. Mas em casa são violentos, são perversos. Então ela acaba ficando reprimida. E daí você, como pastor, inventa de dizer uma coisa. E você diz, meu irmão, você deveria agir diferente, você deveria fazer diferente. E essa sua atitude está equivocada. Você acredita que eles conseguem ficar bravo com o pastor? Eles conseguem ficar bravo com a igreja? Eles conseguem deixar de vir aos cultos? Eles se indignam de tal forma de dizer, quem é esse magrão? Para dizer uma coisa dessa para mim. Quem ele pensa que é? Você está entendendo o que eu estou falando? Desviam o foco, porque o magrão disse uma palavra, me chamou de grosso, dedo destroncado, para quando não dizer de estúpido. Pronto. E o pior, que o problema está ali. Mas daí ele desvia o foco e ele começa então a dizer, tu viu o jeito que ele falou? Tu viu como ele falou? Blá, 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 blá. E continuam com o mesmo problema. Essa mulher entendeu e compreendeu qual era a sua identidade. Ela sabia quem ela era. Ela não se deixou levar por isso, porque se ela ficasse na defensiva, se ela fosse questionar por que Jesus estava chamando ela de cachorrinha, por que os judeus são os senhores da casa, por que nós temos que ser os cachorrinhos, por que não nós os senhores e vocês os cachorrinhos, e por que isso, por que aquilo, ela levantaria uma barreira que impediria a ação de Deus no seu objetivo. O que tem de gente levantando barreira e continua vivendo com casamento medíocre, com relacionamentos medíocres, com vida financeira medíocre, com relacionamentos com Deus medíocres, com vida congregacional medíocre, com tudo na sua vida medíocre, porque se pegou num cachorrinho. E as coisas não vão. Jesus fala a essa mulher e essa mulher entende. E ela então ocupou o lugar. Se tu está dizendo que eu sou cachorrinho, não tem problema. Mas o cachorrinho também come do que cai da mesa. Aleluia. E Jesus olhou para ela e disse, minha filha, tu não é cachorrinho nada. Ele não disse isso, não está na Bíblia, mas provavelmente Jesus olhou para ela, olhou para o João, para o Pedro, para o Tiago que estava ali, agora disse assim, olhem para essa mulher aí, tia. Não vi fé como a dessa mulher aí. Jesus, na verdade, estava provocando ela para que ela abrisse, mostrasse quem ela era, a garra que ela tinha.
porque Jesus conhecia o seu coração. Mas aqueles homens que a estavam menosprezando, aqueles homens que a estavam discriminando, precisavam perceber: grande é a tua fé. Ela sabia em quem confiar. Por isso eu digo a você essa noite, a fé dessa mulher levou a Jesus. Ela depositou a sua fé em Jesus. A fé dessa mulher levou-a a pedir a Jesus pela cura da sua filha. A fé dessa mulher fez com que ela se achegasse a Jesus, abrisse o seu coração, expôs-te uma realidade íntima que não era bonita, mas era verdade. Ela não se deixou intimidar por nenhum dos limites, das barreiras que se impôs. E ela perseverou. Por que ela perseverou? Porque ela tinha fé de que Jesus poderia curar a sua filha. E a sua fé a levou à vitória, e ela foi atendida por Jesus. E não só foi atendida por Jesus, mas ela conheceu a Jesus, ela se tornou agora então parte do projeto de Deus. Por isso eu digo a você, a fé daquela mulher levou-a a fazer com que ela superasse todos os seus limites. Quais são as barreiras que você precisa superar? Quais são os limites que você precisa superar? Quais são as coisas que têm te afastado e têm te deixado aquém do projeto de Deus? Quais são os objetivos que você tem estabelecido para a sua vida? Deus está querendo que eu e você entendamos que nós não podemos deixar nada se interpor entre nós e Jesus Cristo. Não deixe nada se interpor entre você e Jesus, porque nele está a nossa vitória. Em Jesus nós encontramos a nossa vitória. Em Jesus ele diz: tudo é possível ao que crê, ao que tem fé, ao que vai além dos limites. Talvez você esteja enfrentando alguma realidade na sua vida. Talvez você esteja enfrentando alguma oposição na sua vida. Talvez você esteja no seu limite. Mas Deus nos diz que não permite que sejamos levados a uma situação além dos nossos limites. Ele levou essa mulher até onde essa mulher poderia ir, para que a sua fé fosse exaltada e a cura se manifestasse. Por isso eu desafio você essa noite a confiar a sua vida a Jesus, a abrir o seu coração a Jesus e superar toda e qualquer circunstância. Vamos orar. Curve a sua